Olá pessoal, Breno Lucano, lá do blog Portal Veritas, mais uma vez aqui com vocês, para que nós possamos hoje discutir a questão da natureza em Marco Aurélio. Antes de nós começarmos a apresentação, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seus likes, compartilhe à vontade, visite a nossa página no Facebook, mas principalmente se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Ative o sininho. Isso é uma forma de fazer com que eu fique mais motivado para produzir mais material e continue realmente produzindo cada vez mais. Né? Nós temos bastante produção nos últimos tempos e essa é uma forma de motivar para que nós possamos prosseguir com o nosso trabalho investigativo em Marco Aurélio e no estoicismo. É muito comum que quando a gente pegue para ler meditações, a gente evidentemente faça algumas comparações com o cristianismo em função da nossa cultura ser uma cultura cristã. Então, os nossos pressupostos epidemiológicos, a nossa forma de pensar é uma forma excessivamente cristã. Foram vários séculos aí de colonização, de influência europeia, e isso faz com que a forma de organizar nossa sociedade seja uma forma cristã. E isso se torna uma dificuldade quando a gente pega realmente alguns textos antigos, porque a gente vai tentar ler os textos antigos com um filtro cristão. Em meditações, às vezes isso acontece. Isso vai influenciar, inclusive, na forma com que você vai interpretar meditações. Algumas vezes parece realmente que quando o Marco Aurélio fala em natureza, ele está se referindo ao cristianismo. Parece realmente. Isso faz com que alguns autores vejam Marco Aurélio como sendo o início, como sendo o início do neoplatonismo. Por exemplo, lá em Meditações 4:23, ele vai dizer assim, que tudo vem de ti, tudo em ti reside, a ti tudo torna. Ele está se referindo à natureza. E aqui realmente é uma coisa que me faz lembrar muito o cristianismo, porque os cristãos adotaram essa visão da divindade. O neoplatonismo, se você pegar em Próclo, tem essa perspectiva. Deus, para os estoicos, é a razão primária que origina todas as coisas. Na física estoica, nós temos de um lado a matéria, que é o princípio passivo, e Deus, que é o princípio ativo. Deus, princípio ativo, incide sobre o princípio passivo, fazendo dele o que quiser. Essa é a física estoica. De uma certa forma, isso é muito parecido com os cristãos também. Porque esse agir de Deus sobre a matéria fará com que a matéria assuma as características que Deus bem entende. Ele transforma a matéria, desde um livro até uma bancada, um computador, e depois essas mesmas coisas que saem de Deus retornam a Deus. Tudo aquilo que provém da natureza retorna à natureza. Isso é cristão. Isso também é estoico. A natureza, portanto, que é aquilo que os gregos vão chamar de logos espermáticos, é a razão que é capaz de originar todas as coisas. Mas ele não só origina, ele também é o fim das próprias coisas, é o alfa e o ômega. Algumas igrejas, nós encontramos, inclusive, no altar, essas letras do alfabeto grego, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Marco, evidentemente, vai pensar muito em termos de Deus,
E ele é muito devoto de Deus, dá para perceber isso. Até porque ele é o Augusto reinante. Enquanto Augusto, ele é o líder, né, é o sumo pontífice do Colégio dos Áugures, que controla a religião do Estado. Então Deus para ele é muito caro, desde muito cedo. Ele tem essa perspectiva, essa preocupação realmente com Deus. Essa preocupação se demonstra em meditações. Por exemplo, em Meditações 6:23, ele vai dizer que devemos nos esforçar por obter disposições de aceitar tudo que nos acontece como sendo necessário. É que Marco Aurélio, uma vez que ele pensa em Deus, nos moldes estoicos, ele vai pensar não apenas num Deus da casuística, mas num Deus que coordena todas as coisas e que dá sentido ao mundo. E esse sentido ao mundo pode ser às vezes bem duro de se entender. Já que ele coordena todas as coisas, ele é o mentor também por trás de todas as coisas. Tudo que acontece, acontece segundo Deus. Como Marco vai falar numa determinada passagem. Desde de um leão que devora a presa, desde uma dor de dente, desde um gladiador que combate na arena. Tudo isso é uma expressão de Deus. Por pior que seja, por mais dessabor que seja, para que nós possamos entender isso. A gente tem uma tendência de entender que apenas as coisas boas provêm de Deus. Marco vai dizer que não. Não apenas as coisas boas, mas tudo vem de Deus, inclusive as coisas ruins. Você passa por algum dissabor, isso é Deus. Você passa por alguma dificuldade na sua vida, por exemplo, isso provém de Deus. Então Deus é algo pela qual você deve se assimilar e aceitar. Aceitar absolutamente tudo que vem, tudo que acontece e tudo que Ele dá para você. Ele, portanto, é a natureza geradora de todas as coisas. Em Meditações 6:75, ele vai dizer dessa forma, que a natureza delibera todas as coisas. Natureza no sentido também de sinônimo a Deus. Deus é aquilo que faz com que tudo aconteça. Ele cria o mundo. E ele cria também tudo o que acontece no mundo. Em Meditações 8:20, ele vai dizer que a natureza comanda tanto o nascer e o crescer das coisas, como o decrescer e o seu termo. Aqui é muito parecido com os cristãos. O alfa e o ômega, mais uma vez. Tudo o que acontece, acontece segundo Deus. E as coisas que encontram o seu fim, também encontram segundo Deus. É muito parecido com neoplatônicos. Próclo, por exemplo. Deus é o início e o fim. Aristóteles também tem essa perspectiva. Deus é o início e o fim. Os estoicos têm essa perspectiva também, e Marco Aurélio reflete essa característica estoica. Em Meditações 10:14, ele vai dizer que a natureza que tudo dá e tudo toma, diz o homem esclarecido e modesto: dá o que quiseres, leva o que quiseres. Lembra aquela música famosa, Carmina Murana, ó fortuna, me dá o que quiseres, toma de mim o que quiseres. É muito isso. Escute depois essa música, ó fortuna, que vocês vão entender muita coisa. E a letra é bem estoica nesse sentido. Ela é trágica. E ela é bem estoica realmente nesse sentido. Mas ao mesmo tempo em que a natureza, ou Deus, o mundo, ele não é só algo que gera. Deus e a natureza é o próprio mundo, por isso ele é uno.
Novamente, lembrando Próclo, neoplatônicos. Em Meditações 7, 9, ele vai dizer: eis que há um só mundo formado de tudo. Novamente a palavra tudo. Pan. Um só Deus por tudo repartido, uma só substância, uma só lei. A unidade, o monismo estoico, ele é muito presente em Marco Aurélio. Embora ele leve em consideração a possibilidade da existência de um Deus que seja múltiplo e tudo, Marco Aurélio vai considerar muita possibilidade também de um mundo que seja também dividido em átomos. Marco Aurélio leva essa perspectiva. Na época dele, em Roma, muitos senadores e muitos intelectuais eram estoicos. Mas não apenas estoicos, existiam muitos intelectuais que também eram epicuristas. Então ele leva em consideração também essa perspectiva desses outros intelectuais, da possibilidade do mundo também ser constituído por átomos, ser um mundo pluralista. Mas ele parece que não. Ele considera a possibilidade, mas na maioria das vezes ele leva sempre em consideração a possibilidade de um mundo que seja formado pela unicidade, um mundo uno. É um mundo que é formado por uma só lei, que é a physis, que se manifesta através de em vários momentos do mundo, nascer do sol até o poer do sol, uma unidade, de uma racionalidade que se expressa desde os momentos mais tristes da nossa vida até os momentos mais alegres e mais ternos da nossa vida. Marco Aurélio também não deixa de falar sobre a conformidade com a natureza. O que é essa conformidade com a natureza? Ele vai falar, por exemplo, em Meditações 12, 11. Grande poder do homem, de nada fazer que Deus não aprove, de aceitar tudo quanto a Deus apraz enviar-lhe. Isso é ser conforme a natureza. Ser conforme a natureza, parafraseando Crisipo, é estar de acordo com os acontecimentos. Aquilo que acontece, você deve entender como sendo originado dessa razão. E estar conforme a natureza significa entender a mecânica dos acontecimentos e o que existe de racional dentro de cada um desses acontecimentos. Na medida que você consegue entender essa racionalidade por trás dos acontecimentos, você está de acordo com a natureza. Crisipo vai falar isso, Marco Aurélio endossa Crisipo. Grande poder do homem, de nada fazer que Deus não aprove. Ou seja, tudo que acontece é Deus, tudo que acontece é racional, tudo que acontece existe algo por trás que justifica esse acontecimento. É como uma razão em cascata, que os estoques vão falar muito, né? Crisipo vai falar muito. Deus é a mola propulsora da realidade, ele dá o primeiro empurrão. E a partir do primeiro empurrão, todos os acontecimentos do mundo serão em cascata. E aí, Epicteto tem uma coisa interessante. Ele vai dizer que Deus dá o primeiro empurrão. O que vai acontecer depois é imprevisível. Porque tem muitas coisas que podem acontecer no meio do caminho que fazem com que as coisas se tornem imprevisíveis. Mas mesmo assim racionais. Você atravessou a rua e é atropelado. Esse atropelamento pode ter acontecido, por exemplo, porque o cara que estava dirigindo estava bêbado. Então, aquilo que acontece em mim vai depender de uma ação anterior dele. Vocês vejam o movimento em cascata. Vejam que algo que aconteceu em mim dependeu de uma ação dele. Então, movimento em cascata. E assim no mundo. Deus dá o primeiro empurrão e as coisas simplesmente vão acontecendo.
Assim é a mecânica do mundo. Pessoal, essa era a apresentação que eu tinha para fazer para vocês a respeito da natureza em Deus. Espero que vocês tenham gostado. Deem o seu like, compartilhe à vontade esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Mais uma vez eu falo, se inscrevendo no nosso canal, vocês vão fazer com que o nosso trabalho seja promovido e discutido, e serve também de incentivo para que eu continue produzindo cada vez mais. Então não deixe de se inscrever e a gente se encontra por aí. Até a próxima.